Josué capítulo 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança, receberam Beceba, Seba, Molada, Azassual, Balá, Ezen, Eltolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azassusa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor destas cidades até Balatber, que é Ramá do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança deste era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. O seu limite subia pelo oeste a Marala, tocava em Babezete e chegava até o ribeiro que está diante de Joquineão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislote-Tabor. Saía a Baberate e ia subindo a Zafia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efer, a Et-Cazim, e ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte, a Anatom, e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Maalau, Siron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Suné, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enhada e Bet-Pazeis. O limite tocava o Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Azer. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o oeste, e Sió-Libinate. Voltava para o nascente do sol, Bet-Dagon, e tocava Zebulon, e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, e de Meiel, e vinha sair a Cabul, pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquzibe. Também o mar, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. O seu limite ia desde Elef, do cavalo de Zaananim, Adami-Nequebe, Jabineel, até Lacum, e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste a Asnote-Tabor, de onde passava a Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Azer a oeste, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zé, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azó, Quedes, Edrei, Enazó, Irom,
Migdal-El, Orém, Bet-Anat e Bet-Semes. Ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Dan. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol e Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalat, Jeude, Bene-Beraque, Gad-Rimon, Me-Jarcon e Racon, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram atacar Lezém e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Estas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e o chefe das famílias repartiram por sorteio em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. E assim acabaram de repartir a terra. Josué capítulo 20. As cidades de refúgio. O Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim e Kiriat-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que, por engano, matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Josué capítulo 20. Cidades dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Nun, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para morar, e também os seus arredores, para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam
por sorteio, 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que, nominalmente, foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela, os seus arredores. Porém, o campo da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Libna, com seus arredores, Jati, com seus arredores, Estemor, com seus arredores, Olom, com os seus arredores, Debi, com seus arredores, Aim, com seus arredores, Jutá, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Jezé com seus arredores, Quisbizaim com seus arredores e Bet-Oron com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan deram Eltec com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanak com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, ao todo 2 cidades. No total, 10 cidades com os seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida com seus arredores, e Beesterá com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar deram Quisião com seus arredores, Baberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer deram Misal com os seus arredores, Abidom com seus arredores, Elcate com seus arredores e Reobe com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galiléia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amotidó com seus arredores e Cartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total de cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joquineão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores e Naalau com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezé com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagem ao seu redor. Era assim com todas elas.
O povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu.